Boa tarde e seja bem-vindo ao Vexa. A história de hoje não começa com grito, nem com vulto, nem com porta batendo. Ela começa com uma menina de 3 anos que já devia estar dormindo, aparecendo descalça, calma demais, saindo de um lugar onde ninguém tem coragem de ir durante o dia. Então já deixa teu like, se inscreve se você gosta de relatos assim. Apaga a luz e se tiver coragem, porque o que aquela criança disse naquela noite foi o bastante para fazer uma família inteira nunca mais olhar para o fundo daquela fazenda do mesmo jeito. Isso aconteceu comigo no interior de Minas Gerais, perto de uma vila pequena que quase ninguém conhecia mais. Em 1998, um tio meu convidou a família toda para passar um fim de semana numa fazenda antiga que ele tinha herdado da família da esposa. O lugar era bonito de longe, casarão velho, varanda grande, capela desativada, curral caindo aos pedaços e um terreno enorme atrás da casa, onde começava uma parte funda de terra que levava até a entrada de uma antiga área de garimpo, já fechada havia décadas. Durante o dia, parecia só mais uma propriedade velha de interior. Criança correndo, panela no fogão, os adultos conversando alto. Cheiro de café e terra molhada, nada demais. O problema começou na primeira noite. Depois do jantar, a maioria ficou do lado de fora da casa, sentado em cadeiras de plástico, conversando no terreiro. A iluminação da frente era fraca, e a luz não avançava o fundo da fazenda. Lá atrás, tudo virava um borrão preto. Era justamente naquela direção que ficava a parte afundada do terreno, perto do antigo caminho do garimpo, um lugar que os adultos evitavam até de dia, porque tinha pedra solta, mato alto e buracos escondidos. Minha sobrinha, Isabela, que naquela época tinha 3 anos, já tinha dormido fazia tempo. Eu mesmo vi minha irmã colocando ela na cama do quarto do corredor, com a porta encostada. A menina apagava cedo todos os dias. Era rotina. A gente estava no meio de uma conversa qualquer quando meu cunhado parou de falar. Ele ficou olhando para trás de mim, com a expressão mudando devagar. Foi quando todo mundo virou na mesma direção. Minha sobrinha estava vindo do fundo da fazenda, sozinha, pequena demais para estar andando ali no escuro, descalça, o cabelo bagunçado, os braços soltos ao lado do corpo. E o pior não era nem ela estar ali. Era o jeito como ela vinha, sem pressa, sem chorar, sem parecer confusa, como se simplesmente tivesse ido até lá porque alguém chamou. Na hora todo mundo levantou de uma vez. Minha irmã correu primeiro, meu cunhado foi atrás. Eu ainda lembro do barulho das cadeiras arrastando e daquela sensação gelada no estômago quando percebi de onde Isabela estava voltando. Ela podia ter caído, podia ter ido mais longe, podia ter sumido. Quando trouxeram a menina de volta, minha irmã já estava brigando, nervosa, perguntando como ela tinha saído do quarto, por onde ela passou, quem tinha deixado ela levantar. Só que Isabela não parecia nem sonolenta, ela estava acordada demais, com os olhos bem abertos, calmas demais para uma criança que tinha atravessado metade de uma fazenda escura sozinha. Meu cunhado perguntou o que ela estava fazendo lá atrás, e ela respondeu da forma mais simples do mundo: a menina me chamou. Na mesma hora, todo mundo ficou em silêncio. Minha irmã perguntando que menina. Isabela apontou com o dedinho para o fundo da propriedade. A menina que estava comigo. Ela mandou eu ir com ela. Meu tio tentou cortar o assunto na hora. Falou que ela devia ter sonhado, que criança mistura sonho com realidade e que ela precisava voltar para a cama. Só que antes de levarem ela de novo, minha sobrinha olhou direto pro meu tio e perguntou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Por que ela não piscava? Ninguém respondeu. Aí, Isabela fez uma coisa que me arrepiou inteiro. Ela colocou os dedos
nas próprias pálpebras e puxou para cima e para baixo, arregalando os olhos de um jeito forçado, desconfortável, quase doloroso. Ela era assim, com o olho seco, aberto. A voz dela era tranquila e isso piorava tudo. Minha irmã levou Isabela para o quarto, quase arrastando. Quando voltou, minha mãe foi a primeira a encarar meu tio e exigir a verdade. Já estava claro que ele sabia de alguma coisa. E sabia. Ele contou que muitos anos antes, ainda no tempo do bisavô da esposa dele, uma menina da família desapareceu naquela fazenda. Procuraram por todo canto, só acharam o corpo 2 dias depois, caído dentro de um poço antigo, perto da parte afundada do terreno, justamente na direção do velho caminho do garimpo. Segundo ele, naquela época era comum enterrar parentes na própria propriedade, e foi o que fizeram. A menina foi enterrada no fundo da fazenda, num pedaço de terra irregular onde ninguém mais passava. Meu tio disse também que ao longo dos anos, algumas crianças da família falaram ter visto uma menina andando por lá, sempre do mesmo jeito, parada, chamando, olhos grandes demais, abertos demais. Mas a parte que me fez perder o resto da coragem foi outra. Ele falou que os adultos sempre mentiam para as crianças, dizendo que não havia nada ali, porque toda criança que dizia ter visto a menina descrevia a mesma coisa. Ela nunca piscava. Na manhã seguinte, eu fui com os homens da família até o fundo da fazenda. Eu não queria ir, mas fui. E lá, escondido atrás do mato crescendo, telha velha e pedaços de madeira, tinha uma cruz torta fincada na terra. Havia um nome apagado nela, e ao redor, largadas no chão, várias bonecas antigas, sujas e sem braços, sem olho, queimadas de sol. Ninguém tocou em nada. Fomos embora daquela fazenda no mesmo dia. Anos depois, minha sobrinha cresceu sem lembrar de absolutamente nada daquela noite. Para ela nunca aconteceu, mas eu lembro. Lembro do jeito que ela surgiu no escuro, lembro da direção de onde veio, e lembro principalmente da forma como ela abriu os próprios olhos com os dedos para tentar explicar o rosto da outra menina, porque tem coisa que uma criança de 3 anos não inventa. E desde aquela noite eu passei a acreditar que alguns lugares não ficam assombrados por barulhos, vultos ou correntes arrastando no chão. Alguns lugares ficam assombrados porque alguém ainda está esperando companhia no escuro. Relato 2. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando isso aconteceu. Naquela idade, a gente acha que nada assusta de verdade. Eu morava com meus pais em Cristalina, em Goiás, e tinha acabado de ganhar permissão para pegar a caminhonete do meu pai sozinho em trajetos curtos. Para mim, aquilo já era quase uma prova de que eu tinha virado adulto. Foi numa dessas semanas que meu primo Davi e minha prima Luma inventaram a ideia de passar um fim de semana numa fazenda antiga dos meus avós. Num trecho afastado, depois de uma estrada de chão, cortava uma região de morro e pasto seco. Quando éramos pequenos, a gente ia muito lá. Depois, de repente, os adultos pararam de levar a gente. Nunca explicavam direito, sempre arrumavam desculpa, que estava em reforma, que não era época boa, que meus avós estavam resolvendo coisas por lá. A verdade é que naquela idade, a curiosidade fala mais alto do que o juízo. Conseguimos falar com os meus avós numa visita de família e eles deixaram. Isso hoje é uma das partes que mais me incomoda, porque meu avô deixou, mas antes de eu ir embora, ele me puxou de lado, longe dos outros e falou num tom baixo que eu nunca tinha ouvido dele, e disse: quando vocês estiverem chegando no desvio da terra, não parem por nada. Se aparecer alguém na beira da estrada, você não reduz, você passa direto. Eu até ri, achando que ele estava exagerando e perguntei se era assalto. Ele ficou me olhando sério demais para ser brincadeira. Às vezes aparece um homem naquele trecho. O povo diz que é doido. Ele corre atrás dos carros, só não para.
Na hora eu pensei exatamente o que qualquer garoto idiota pensaria, que era lenda de velho para assustar. 2 dias depois, saímos no fim da tarde, peguei Luma, depois do trabalho dela, Davi já estava comigo, e seguimos pela rodovia enquanto o céu ia escurecendo. O caminho era longo, mas tranquilo. Conversa boba, música baixa, vidro meio aberto, deixando o ar entrar seco. Nada dava sinal do que vinha pela frente, até que chegamos perto do desvio. Luma foi a primeira a ver. Ela estava no banco do passageiro e tocou meu braço com força, apontando para a frente. No acostamento, alguns metros adiante, havia alguém parado. Quando os faróis bateram melhor, meu corpo inteiro travou. Era um homem, alto, mas seco de um jeito doente, como se a pele tivesse colado nos ossos. Ele usava só uma peça curta e escura na cintura. O peito, os braços e as pernas tudo parecia cinza, encardido e sem vida. A cabeça era lisa, sem cabelo nenhum. E o rosto era o pior. Não porque estivesse deformado, porque parecia vazio. As órbitas dos olhos eram fundas demais, a boca aberta num sorriso parado, sem emoção nenhuma. Ele estava olhando direto para o carro, como se já soubesse que a gente passaria por ali naquele momento. Eu diminuí instintivamente. Davi falou para eu acelerar, mas naquele mesmo segundo o homem saiu do acostamento e começou a atravessar a pista na nossa direção. Joguei a caminhonete um pouco para a esquerda, não via ninguém no sentido contrário, e consegui passar por ele sem bater. Só que quando olhei pelo retrovisor, vi uma coisa que me gelou até a nuca. Ele estava correndo atrás da gente. Não era um homem correndo normal, era rápido demais. Desengonçado, seco, com os braços meio duros ao lado do corpo, mas rápido demais. O tipo de velocidade que não combina com o corpo que ele tinha. Ele não gritava, não pedia ajuda, não fazia nada. Só corria com aquele sorrisinho ainda no rosto. Eu pisei fundo. A caminhonete respondeu. O motor subiu. A estrada começou a sumir debaixo da gente. E mesmo assim, quando eu olhava no retrovisor, ele continuava ali, não colado, mas perto demais. Luma começou a chorar. Davi ficou mandando eu não olhar para trás, só seguir reto. Só que era impossível não olhar. A cada poucos segundos eu conferia, e em todas as vezes aquela figura aparecia de novo, como se a distância nunca aumentasse de verdade. Quando vimos a entrada da estrada de chão, eu quase passei reto de tão nervoso. Virei com força, levantando poeira. A traseira da caminhonete escorregou. Davi bateu o ombro na porta. Luma gritou, mas conseguimos entrar no caminho. Eu pensei que ali ele desistiria. Pensei errado. Na terra ele continuou vindo. Era pior ainda ver aquilo fora do asfalto, porque a caminhonete sacudia, o volante vibrava na minha mão, e mesmo com buraco, pedra e poeira, aquela coisa continuava, correndo atrás da gente como se o chão não fizesse diferença nenhuma. Não tinha casa, não tinha poste, não tinha uma alma viva naquele caminho. Só cerca, escuridão e o reflexo vermelho do pôr do sol morrendo atrás dos morros. Eu só lembro de apertar a buzina quando reconheci de longe o portão da fazenda dos meus avós. Meu avô e meu tio saíram na mesma hora. O portão abriu antes de a gente parar direito. Entrei quase cantando pneu no terreiro. Meu avô fechou tudo rápido. Quando saiu do carro, minhas pernas mal seguravam meu peso. A primeira coisa que perguntei foi onde o homem estava. Meu tio foi até o portão, olhou por uma fresta de madeira e voltou com o rosto branco. Sumiu, ele disse. Entramos na casa, minha avó colocou comida na mesa, mas ninguém tocou em comida. Eu contei o que vimos, Davi confirmou e Luma mal conseguia falar. Meu avô escutou tudo calado, até que abaixou os olhos e falou a verdade. Anos antes, o homem que morava numa choupana, mais à frente da estrada com a mãe,
Ele tinha problemas mentais graves e, pelo que os vizinhos diziam, vivia preso num quartinho dos fundos. Um dia, a mulher simplesmente foi embora e abandonou o filho. Lá dentro, ninguém percebeu na hora. Só descobriram depois quando parte do teto caiu, justamente sobre o cômodo onde ele estava. Encontraram o corpo dias mais tarde. Depois disso, começaram os relatos. Motoristas vendo um homem magro na beira da estrada, gente dizendo que ele corria atrás de carro, moto, de cavalo, sempre no mesmo trecho, sempre voltando para a escuridão antes de alcançar qualquer propriedade. Só que meu avô disse uma coisa que me deixou pior do que toda a perseguição. Ele falou que nas últimas semanas, ele e minha avó já não viam aquela aparição só na estrada. À noite, às vezes olhavam pela janela e encontravam o homem em cima do muro da fazenda, sem piscar e sem pedir entrada, só olhando como alguém que estava esperando o momento certo para descer. Foi por isso que meus pais tinham parado de ir, e foi por isso que a família vivia brigando com os meus avós para que vendessem tudo e fossem embora. E foi por isso que depois daquela noite, ninguém mais tentou passar um fim de semana lá. Meses depois, meus avós venderam a fazenda por um valor muito abaixo do que ela valia. Preferiram perder dinheiro a continuar dormindo com a sensação de que havia alguma coisa rondando o lado de fora, aprendendo o caminho, decorando os horários e esperando criar coragem. Eu nunca mais voltei. Até hoje, quando passo por uma estrada vazia no fim da tarde e vejo alguém parado no acostamento, meu pé pesa no acelerador, mesmo antes de eu pensar, porque existe uma diferença entre alguém pedindo ajuda e alguma coisa só esperando você diminuir a velocidade. Relato 3. Isso aconteceu em 2017, quando eu comecei a namorar o Vinícius. A família dele tinha uma fazenda antiga numa área afastada, depois de uma estrada estreita cercada por eucalipto e pasto. Não era uma propriedade abandonada nem decadente, muito pelo contrário. Era bonita demais, casa grande, varanda limpa, piscina nos fundos, jardim bem cuidado, curral organizado, baias de cavalo impecáveis. Tudo dava a sensação de que ali não havia espaço para nada estranho. Eu estava saindo com o Vinícius havia poucos meses, então aquele seria meu primeiro fim de semana com a família dele naquele lugar. Queria causar boa impressão, parecer tranquila, educada, normal. E no começo foi exatamente isso. Almoço grande, todo mundo simpático, conversa leve, passeio pela propriedade. O problema começou quando fomos até parte dos cavalos. O pai dele, seu Renato, estava andando na frente com um funcionário da fazenda, um homem chamado Joel. Eu notei que Joel falou alguma coisa abaixo, no ouvido dele e apontou para dentro de uma das baias. Os dois mudaram de expressão na hora. Vinícius percebeu também e me chamou para ir junto. Quando chegamos perto, achei que não tinha entendido direito o que estava vendo. Dois cavalos estavam parados lado a lado, nervosos, tentando se afastar um do outro sem conseguir. As crinas deles estavam trançadas juntas. Não era só enrolado, era trançado mesmo, apertado, cruel, feito de um jeito que prendia os dois animais, um no outro. Cada vez que um tentava puxar a cabeça para o lado, puxava o outro junto. Na hora, eu tentei aliviar, dizendo que muita gente fala no interior e talvez fosse uma coisa de saci, duende, alguma superstição dessas sobre trança em cavalo. Seu Renato nem sorriu. Ele entrou devagar na baia e ficou olhando para o nó com uma cara fechada que me incomodou mais do que a trança em si. Não, ele disse. Isso aqui não é brincadeira de entidade travessa. Isso aqui é outra coisa. A forma como ele falou me deixou gelada. Não parecia homem querendo assustar visita. Parecia alguém cansado de fingir normalidade para uma coisa que já tinha passado do limite havia anos. Vinícius começou a desfazer as tranças com cuidado,
tentando acalmar os animais. Os cavalos tremiam, e isso que mais me impressionava. Não estavam só presos, estavam assustados, como se soubessem exatamente o que tinha mexido neles. Aí o pai dele me chamou mais para perto e falou num tom baixo, quase como quem não queria que o lugar escutasse. Disse que muitos anos antes, quando o pai dele ainda era vivo, já tinham encontrado cavalos trançados ali, mas não daquele jeito. Antigamente, as tranças apareciam frouxas, quase delicadas, como as histórias antigas que o pessoal do interior conta. Só que depois começou a mudar, ficaram apertadas demais, agressivas, feitas para machucar. Disse que o sogro dele resolveu vigiar. Ficou algumas madrugadas sentado numa cadeira no quintal, perto da parte escura da fazenda, observando os estábulos sem fazer barulho. Numa dessas noites, chamou o próprio filho, ainda adolescente, para ver uma coisa. E o que os dois viram foi o bastante para que nunca mais falassem daquele assunto em voz alta perto de desconhecidos. Seu Renato me mostrou a cerca do estábulo e a distância entre a parte externa e os cavalos. Era longe demais para alguém tocar os animais sem entrar. Ela estava aqui fora, ele disse, apontando, e mesmo assim alcançava eles. Eu fiquei sem entender. Aí ele levantou o braço e simulou a cena. Era uma mulher, já velha, magra, usando uma roupa branca comprida. Só que os braços dela iam além do que um corpo devia permitir, compridos demais e finos demais. Eles passavam da altura do joelho. Na hora eu senti aquele tipo de frio que vem de dentro, porque o homem não estava inventando, dava para ver, dava para ouvir na voz dele. Ele contou que a mulher ficou ao lado da cerca, sem entrar, e mesmo assim mexia na crina dos cavalos, como se os dedos alcançassem tudo com facilidade. Os animais não relinchavam, não corriam, só ficavam parados, submissos, como se estivessem hipnotizados. Depois de terminar, ela não saiu andando. Ela deslizou. Foi assim que ele descreveu. Deslizou pela lateral do estábulo, sem que desse para ver direito as pernas, como se a parte de baixo do corpo não acompanhasse a parte de cima, como se ela simplesmente estivesse boiando rente ao chão. E antes de chegar no muro do fundo, simplesmente desapareceu. Eu já estava arrependida de ter perguntado qualquer coisa, mas o pior ainda vinha. Joel, o funcionário que até então estava quieto, resolveu falar. Ele disse que anos antes fez hora extra numa noite porque precisava terminar um serviço perto das baias. A casa principal já estava toda apagada, não havia mais ninguém circulando ali. E foi aí quando ele começou a ouvir um som baixo, como se fosse uma mulher falando de boca fechada. Não era canto nem reza, era um murmúrio abafado, contínuo, quase colado no ouvido dele, mas sem ninguém por perto. Ele foi até o estábulo, achando que alguém tinha invadido a propriedade, e viu uma mulher usando uma espécie de camisola branca parada do lado de fora. Os braços dela iam para frente num comprimento absurdo, mexendo na cabeça dos cavalos. Joel disse que o pavor foi tão grande que ele nem tentou entender direito. Só saiu correndo até a casa principal, batendo na porta com tanta força que acordou metade da família. Na manhã seguinte, os cavalos amanheceram trançados, do mesmo jeito que eu tinha encontrado naquele dia. Aquilo acabou com o clima do passeio para mim. Eu ainda tentei agir naturalmente durante o resto da tarde, mas toda vez que olhava na direção do estábulo, sentia que havia alguma coisa ali, só esperando escurecer. Naquela noite, depois do jantar, me convidaram para sentar na varanda. Todo mundo conversava, ria, tomava café, mas eu não conseguia relaxar, porque dali da casa dava para ver o fundo, a parte escura onde começavam as baias, e em certo momento, eu juro,
Vi um dos cavalos se agitar de repente e puxar a cabeça para trás, como se estivesse recusando um toque invisível. Ninguém mais pareceu notar e eu não falei nada. Só subi para o quarto mais cedo e tranquei a porta. Passei a noite acordando com qualquer barulho. Vento, madeira estalando, galope distante. Tudo me parecia aviso. No dia seguinte fui embora com a desculpa de que tinha compromisso na cidade. Era mentira. Eu só queria sair daquele lugar antes de anoitecer de novo. Continuei namorando Vinícius por bastante tempo. Voltei à fazenda outras vezes, mas nunca mais fui até o estábulo depois do fim da tarde. E toda vez que alguém menciona cavalos, crina ou noite, o pai dele muda de assunto na mesma hora. Até hoje eu penso naquela mulher, não no rosto. Ninguém me descreveu o rosto. Penso nos braços, porque para mim esse foi o detalhe mais errado de tudo. Mais do que fantasma, mais do que assombração, mais do que lenda no interior. Era como se alguma coisa tivesse usando a forma de uma mulher, mas montada de um jeito imperfeito, comprida e silenciosa demais, próxima demais dos animais. E desde então, quando eu ouço história de cavalo aparecendo trançado ao amanhecer, eu não acho bonito, misterioso ou folclórico. Eu só penso que em algum lugar, alguma coisa ainda anda rondando curral vazio de madrugada, procurando de novo um pescoço para alcançar sem precisar entrar. Se você chegou até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu te encontro no próximo vídeo.